Colégio Pedro e Rafael, 2020, eu sou CPR. Olá galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura de um jornal. Por que nós temos que saber sobre essa estrutura? Porque é a partir dela que vai facilitar a leitura e também para que o leitor possa se encontrar ali, encontrar as notícias que ele quer ler, para que ele não tenha que ler o jornal todo para encontrar aquilo que é mais interessante para ele no momento. Tem pessoas que gostam de ver a parte de esportes, outras de policial, enfim. Então a estrutura do jornal ele serve para isso, para nos ajudar e nos orientar em que momento do jornal nós precisamos encontrar ali as matérias. Então vamos lá, o diagrama de um jornal, como que funciona? Nós temos o artigo, que é um texto de interpretação, opinião, assinado por um determinado autor. Então ele escreveu ali e ele assina esse artigo. Então isso denomino como artigo, ok? Temos também o cabeçalho, que são as informações contidas lá no alto da página. Quais informações? Como o título, a seção, o caderno, a cidade, a data da edição e o número da página. O cabeçalho da primeira página é sempre acompanhado do logotipo do jornal, ou seja, por exemplo, nós temos lá o Jornal Estado de São Paulo. Então, o Jornal Estado de São Paulo, isso é um logotipo, eles têm uma marca, um símbolo, tá? Então, eu chamo de logotipo do jornal. Ele aparece também nas páginas internas, que chamamos de fio data, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que é o fio data, tá? Temos a chamada, que é um texto publicado na primeira página, que apresenta a notícia ao leitor, que remete ao enunciado mais completo em uma página interna. Então, merecem chamadas as notícias mais importantes do jornal, tá? Então, geralmente, quando eles têm as notícias mais importantes, eles colocam lá nas chamadas, tá? Chapéu. O que é chapéu? É a frase ou palavra sublinhada, colocada acima do título, para indicar o assunto, tá? Daquela matéria. Então, eu chamo isso de chapéu. Depois, se vocês olharem na apostila de vocês, tá tudo determinadinho lá para vocês olharem a estrutura do jornal. E vocês podem ter também um jornal em mãos e ir acompanhando junto com essa aula, tá bom? Editorial. É um texto de opinião assinado pelo jornal. Então, todo editorial, ele é criado pelo jornal, pelo próprio jornal, tá? Então, por isso que chama editorial. E é assinado por esse jornal, tá? Entrevista é o diálogo entre jornalistas e personalidades, ok? Pode ser publicado integralmente em formas de diálogos ou de uma forma onde o próprio jornalista ele descreve ali com as palavras dele, se tornando um discurso indireto. Aí nós temos o fio data, que eu acabei de falar lá em cima. O que é o fio data? É o cabeçalho das páginas internas, tá? Nele aparece o número de páginas, o cabeçalho, o caderno, a seção, tudo isso para facilitar a busca do leitor, tá? Então o fio data ele é meio que parecido com o cabeçalho, tá? Porém, ele é trabalhado nas páginas internas. Legenda é um texto explicativo colocado abaixo das fotos, dos gráficos, dos mapas, das charges, tá? Então eu chamo isso de legenda. É aquele nome que vem embaixo lá das... Várias vezes a gente já fez exercícios com tirinhas, né? Com charges. Então você vê embaixo sempre ali uma legenda embaixo dessa foto, dessa tirinha, dessa imagem, tá? Então eu chamo de legenda. O logotipo, como eu já disse, é a marca do jornal. Então eu tenho o Estado de São Paulo, eu tenho o jornal Agora. Então tudo isso é o logotipo, é o símbolo da marca que é feito para aquele jornal, para aquele específico jornal, tá? Manchete é o título do assunto principal. Nós temos dois tipos de manchete. O da primeira página, que é o título maior, que tem destaque anunciando o principal assunto,
E tenho a manchete interna, que é o título que chama atenção para o assunto principal de um grupo de temas no interior do jornal, tá? Então eu tenho a primeira página, que aparece aquela manchete enorme para dar ênfase àquele assunto principal, e tenho também a manchete interna, que é para chamar atenção para alguns determinados grupos ali de temas, tá? Matéria é a mesma coisa que notícia, que reportagem, é o nome genérico dado a qualquer texto jornalístico. O olho, pessoal, é o pequeno texto que apresenta novos dados ao título e ao subtítulo, tá? Por quê? Para enfatizar outros aspectos importantes ali daquele título, daquele subtítulo. Então, geralmente eu chamo isso de olho, tá? Então, são aqueles pequenos textinhos que estão enfatizando ali o meu título ou o meu subtítulo. A reportagem, ela é mais detalhada que a notícia, porque o jornalista ele vai colher as informações, ele está lá no momento que está acontecendo aquilo, então a reportagem ela é mais complexa, tá? Então ela é mais detalhada. E o subtítulo? Completa o título com detalhes mais importantes da matéria, tá? Então eu tenho o título, o subtítulo é aquele que me dá detalhes mais importantes sobre aquela matéria. E aí, pessoal, nós temos também o sumário, tá? O sumário é o conjunto de pequenas chamadas que aparecem lá na primeira página do jornal, indicando os principais assuntos do dia. Temos também o índice, que aponta as seções ali do jornal. E os suplementos, o que são os suplementos? São cadernos que tratam de assuntos específicos. No caso, são aqueles cadernos especiais que vêm dentro do jornal, à parte, tá? O título é uma síntese precisa da informação mais importante do texto. O título ele deve despertar o interesse do leitor, tá? Sobre aquele determinado tema. Se não tiver esse interesse, o título fica sem ali uma informação exata para fazer com que o leitor se interesse por aquele tema. Então, ele precisa ser preciso, tá? Pessoal, então, hoje nós falamos sobre a estrutura do jornal. Eu espero que vocês tenham entendido cada pedacinho de como ele é formado. Depois eu quero que vocês façam um mapa mental disso tudo aqui que nós fizemos, porque na aula de amanhã nós vamos trabalhar os exercícios sobre isso aqui. E aí vai ser muito importante que vocês tenham esse assunto bem guardadinho aí junto com vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.